Uma última pergunta. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o Japão ou a língua japonesa? Essa é uma boa pergunta. Eu, eu queria, acho que primeiramente, dizer que é muito legal se você tem interesse pela língua japonesa, pelo Japão, é uma coisa muito legal ter esse interesse, porque a gente só consegue entender a nossa própria cultura, ou a nossa própria língua, o nosso próprio jeito de pensar quando a gente compara em contraste com outra que é bem diferente. Quando eu comecei a estudar japonês e ter mais contato com a cultura japonesa, eu comecei a perceber certos traços da cultura brasileira que eu nunca teria me dado conta se eu não tivesse comparando ela diretamente com uma coisa tão diferente como a cultura e a língua japonesa. E isso é uma coisa que ajuda a gente a melhorar como pessoa e a entender por que a gente tem certos pensamentos e entender, se compreender é tudo, vale mais do que dinheiro. Você conseguir se entender, se compreender. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu quero que as pessoas entendam, eu não sou japonesa, eu não sei o que vocês vão achar disso, mas eu acho que é importante a gente desmistificar a cultura japonesa e a língua japonesa. Desmistificar em que sentido? Acontece que eu acho que as pessoas veem o Japão e a língua japonesa como uma coisa muito exótica, como uma coisa mística, como uma coisa talvez assim um pouco não terrena, uma coisa assim separada do nosso cotidiano mundano. É, sendo que para os japoneses não é nada disso. Eu sei que isso é um pouco óbvio. Tem até aquela piada: comida chinesa na China é só comida. Quer dizer, naquele lugar, aquelas coisas todas que a gente acha que são super diferentes, naquele lugar aquelas coisas são normais. Naquele lugar aquelas coisas não fazem parte de uma coisa mística. Aquelas coisas são o dia a dia, né? Eu acho que nós temos que celebrar a cultura japonesa, nós temos que aprender muito com a cultura japonesa, mas eu acho que a gente não pode esquecer da nossa própria cultura. Nós temos uma cultura muito rica no Brasil e a cultura japonesa, ela pode agregar muito a gente aqui no Brasil, mas vamos nos valorizar. A cultura brasileira também pode ajudar muito a cultura japonesa. O Brasil pode ajudar o Japão, assim como o Japão pode ajudar o Brasil. Tem muitas questões no Japão que são problemas sociais, assim como tem muitas questões no Brasil que são problemas sociais, problemas graves. Todos nós temos problemas. O Japão não é um lugar perfeito, mas é um lugar que pode ensinar muito pra gente se nós estivermos dispostos a ouvir, se nós estivermos dispostos a ver onde nós podemos melhorar. Mas também nós temos que ter o nosso orgulho como brasileiros. A gente não pode ficar se diminuindo perante a um país só porque a gente vê esse país como se fosse um pedaço do céu. Eu adoro o Japão. O Japão para mim é como um grande parque de diversões. Qualquer esquina para mim é legal no Japão. Qualquer lugar do Japão é legal. Porque é tudo muito diferente lá. É tudo muito diferente e pra mim é muito legal. Qualquer restaurante é legal de comer. Gente, qualquer restaurante pode ser um boteco. Pra mim vai ser ótimo. Qualquer lugar é legal. Mas isso também é verdade para os japoneses quando vêm pra cá. Para os japoneses quando eles vêm pra cá, tudo é tão diferente, tudo é tão legal. E isso acontece muito. Um amigo meu veio pra cá e a gente tava no táxi e a gente tava tipo em Nilópolis, lá na Baixada do Rio de Janeiro. E ele ficou: nossa, aqui é tão legal, olha as casas. E eu fiquei: você tá de sacanagem, não é possível. Mas é esse o sentimento que eu tenho quando eu tô lá.
qualquer lugar, é impressionante. E então, a gente tem que tentar, talvez, olhar para o Japão, tentar ver o Japão com os olhos dos japoneses, um pouco, e perceber que as coisas são coisas comuns. Por exemplo, eu tenho aqui, por acaso tá aqui na minha mesa, esses omamori, que são os amuletos de proteção contra o mal, amuletos de proteção contra isso e aquilo. E esses amuletos, eles são uma coisa tão comum no Japão. As pessoas vão nos templos e as pessoas compram os amuletos e amarram na mochila, colocam na carteira. Amuleto para proteger contra o mal, amuleto para você se dar bem na prova. Tem vários tipos de amuletos. E pra gente que é de fora do Japão, poderia ser assim: uau, nossa, olha que bonito, olha esse bordado, uau, nossa, que lindo, o Japão é um lugar incrível, o Japão é um lugar incrível. E pra gente, a gente tem aqui coisas, por exemplo, esse eu ganhei da minha mãe, é uma caneca Nossa Senhora da Aparecida, que ela comprou quando ela visitou lá a Basílica. E isso é uma coisa que veio da Europa, mas é uma coisa que é bastante da nossa cultura aqui no Brasil. Tem muitas, poderia ser alguma coisa que veio da África também, mas esse é um exemplo que eu tenho na minha mesa aqui. Alguém pode vir e falar: nossa, mas que legal essa estátua, que legal isso. E pra gente é uma coisa super comum, é mundana. Mas para o japonês, não. Para o japonês é uma coisa incrível, uma coisa muito legal. E eu acho que a gente devia, talvez, olhar para a nossa cultura assim como o japonês talvez olhe para a nossa cultura, com um olhar assim de fascínio, um olhar de descobrimento, um olhar de talvez até um pouco de gratidão por você estar, por você ter a oportunidade de olhar para aquele pedaço de cultura, para aquele pedaço de expressão que as pessoas coletivamente criaram. Eu acho isso muito importante. Com isso, na verdade, eu quero dizer que eu acho que é importante pensar no Japão, na língua japonesa, como uma fonte de conhecimento, de melhoria, uma fonte de autoconhecimento também. Você vai em contato com a língua japonesa, com a cultura japonesa, você vai se tornar uma pessoa melhor, mas através do que você já tem de bom. Você não vai ser salvo pelo Japão, ou não vai ter assim a sua vida melhorada pelo Japão. Você vai trocar conhecimento com a língua japonesa, com o idioma japonês, com os japoneses. E da mesma forma que eles vão te passar esse conhecimento, você também vai passar um conhecimento para eles. E isso é importante. Vocês vão fazer uma troca. É isso que eu quero que as pessoas tenham em mente quando elas entrarem em contato com qualquer coisa da cultura japonesa ou com a própria língua japonesa.